agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy.
A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 12, diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Naturalmente, todos nós, seres humanos, temos 3 necessidades básicas. Primeiro, de proteção. Segundo, de provisão. E terceiro, de identidade. Quando essas 3 necessidades básicas são afetadas, nós olhamos para o mundo e sentimos que a desconfiança, o medo, a insegurança cai sobre nós. Quando nós lemos esse versículo, que nós profetizamos, assim diz o Senhor Jeová, sobre os ossos secos, quero dizer que muitas vezes, quando tudo está seco, onde não há proteção, não há provisão e não há nem identidade de quem você é, nós precisamos crer nessa palavra, que aquilo que está morto volta a ter vida, que aquilo que já não tem mais jeito volta a ter jeito, porque os momentos eles passam, tudo passa, as coisas boas e as coisas difíceis, mas a presença de Deus, a provisão de Deus, a identidade de Cristo em nós, a proteção, isso não passa, porque Deus vai continuar cuidando de nós. Que você possa buscar em Deus essas 3 necessidades básicas e que você possa sentir o cuidado de Deus na tua vida e sentir que nessa caminhada, nessa peleja, há uma grande profecia na sua vida, que aquilo que está morto vai voltar a ter vida e você terá um testemunho para contar daquilo que Deus fez em tudo aquilo que você já não enxergava mais. Que Deus te abençoe e que você possa sentir o cuidado de Deus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial. Glória a Deus. Queridos irmãos, paz do Senhor. Amém. Todos bem? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por sua generosidade e amor pela causa do Evangelho. Sejam sempre e em tudo abençoados, prósperos e felizes. Convido os irmãos à leitura da Palavra de Deus, livro dos Salmos, o Salmo número 6. Salmo número 6. Quem já achou, diga eu achei, pastor. São 10 versículos, vamos lê-los todos. Vamos lá? 1, 2, 3.
Glória a Deus. Põe a mão aí no seu coração um pouquinho. Fecha esse olho lindo aí que Deus te deu. Cante assim. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Forte. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. De novo. Abre o teu coração e cante para Ele. Necessita mais de ti. Olhos fechados, coloca o teu pensamento, a tua fé no trono do Senhor. Busque a face de Deus agora. Cante de novo. Abre o teu coração sem medo. Sinta o amor de Deus por você. Sinta o fluir da graça de Deus sobre você. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Este salmo é o grito da alma. O grito da alma de alguém que entendeu que morrer sem ter resolvido o problema da eternidade é um risco. No verso 5 deste salmo, Davi diz:
Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? É dizer, em outras palavras, que tudo que temos para resolver as questões mais importantes da nossa história é esta vida. No título deste salmo há duas palavras interessantes que são palavras de música. Uma delas é neginote. Neginote é uma designação de um jeito musical, de um estilo de música, e é também um termo para designação de certos instrumentos de corda que são tocados com a mão, tipo da harpa, da lira ou da guitarra, por exemplo. Isso quer dizer que este salmo foi escrito para que as pessoas cantassem para fixação na sua mente, no seu coração, daquilo que se está a dizer a Deus em oração. É uma forma de trazer para dentro de si algo que você terá mais dificuldade de se esquecer. Quantos aqui se lembram de canções da sua infância? Levanta a mão aí. Você cantava e era legal e você lembra até hoje. É isto. Este salmo foi escrito com este propósito: que as pessoas fixassem na sua mente aquilo que aí está posto. A outra palavra que está no título deste salmo é seminite, que também é uma designação musical. Ela é uma forma de mostrar que a pessoa não precisa ser especialista para cantar. Pode ser aquele famoso cantor de chuveiro, por exemplo, que não precisa ser o mais afinado dos cantores, mas que tenha na mente e coração a vontade de cantar, até que seja fixado na sua mente e no seu coração aquilo que se está a dizer. Por que isto é importante? Porque não é uma boa ideia se acostumar com uma vida de erros, com uma vida de pecados, com uma vida de transgressão. E por isso esse salmo é o recurso de Davi em busca da misericórdia de Deus, até que alcance sentir na sua alma que está completamente perdoado. É disto que trata este salmo. A misericórdia de Deus é a causa, é a razão de não sermos consumidos. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base, o fundamento do trono de Deus. Justiça e juízo formam a base de sustentação do trono de Deus. Mas no mesmo versículo está dito que adiante do rosto do Senhor vai a misericórdia e a verdade. Então, se justiça e juízo são a base do trono do Senhor, a misericórdia e a verdade vão na frente do rosto de Deus. É dizer de outra forma que, embora Deus se fundamente no seu trono na justiça e no juízo, e a justiça é a execução da lei que está posta. Por exemplo, os advogados que estão aí
sabem muito bem, muito bem, que o juiz não pode julgar contra a lei e não pode julgar contra os fatos. O juiz, se julgar contra a lei e contra os fatos, incorre em falta grave. E na reincidência ou na insistência de julgar contra a lei e contra os fatos, o juiz incorre em crime. Então aquele que deveria falar a lei ou falar o justo, pode incorrer em crime quando ele julga contra a lei ou contra os fatos. Então, se justiça e juízo são a base do trono de Deus, aquele que viver num mundo de erros e de pecados, tem o grave problema contra si, de que a justiça e o juízo de Deus clame por correção de rumos. Porém, o mesmo verso diz que a misericórdia e a verdade vão adiante do rosto de Deus, da face de Deus. Então, antes dele promulgar a justiça e o juízo, ele usa a misericórdia. E a misericórdia é a causa de não sermos destruídos. Está claro aí? Ok. Vamos então para o Salmo. Primeiro, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Quem apanhou quando criança? Foi legal? A mãe parava, respirava, se acalmava, fazia um bolo, chocolate quente e depois chamava para bater, era assim? Não. Ficou nervoso, não é assim? Todas as mães do mundo têm mira maravilhosa. Elas conseguem acertar o chinelo a 10 metros. Então a mãe nervosa ou o pai nervoso, se não tiver filtro e tempero, pode se exceder e fazer muito mal. O que Davi está dizendo é que Deus é pai, e ele está pedindo: não me castigue na hora da tua ira, porque se Deus castigar na ira, nós temos um mapa disto lá no Apocalipse, e isto não é nada bom. Por exemplo, a Bíblia diz que no derramamento de certas taças, os ventos serão travados. Em outro momento, furor da natureza, terremotos, maremotos, tsunamis, pedras que caem, montanhas que são abaladas, tudo isto em razão da ira de Deus. A Bíblia diz que Jesus se manifestará para destruir os que destroem a terra. Você que é um ativista da natureza, você tem um aliado importante, se você for de verdade. O próprio Jesus destruirá os que destroem a terra. Vale dizer então que a justiça de Deus, refinada, não tolera o pecado. É tão verdade isto que na cruz, Jesus gritou: por que, Pai, o Senhor me desamparou? Porque a Bíblia diz que Deus não pode colocar os seus olhos sobre o pecado, e todos os nossos pecados foram
lançados sobre Jesus. E lançados sobre Jesus, ele sentiu o peso do pecado de todos nós. João escreve, e Pedro também escreve, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus então morreu pelos teus pecados, assim como ele morreu pelos meus pecados. E se fizéssemos avaliação, apóstolo Paulo diz que ele, Paulo, era o principal dos pecadores. É que quando ele viveu, eu ainda não existia, porque eu sou pior do que ele. Mas Jesus morreu pelos pecados de todas as pessoas. Então, o que Davi está dizendo é: Senhor, não me repreenda na tua ira, e não me castigue no furor, porque um estalo e tudo pode se derreter. O livro de Atos, capítulo 17, diz que é Deus quem dá a todos. Faz assim, ó, a vida. Faz assim, ó, a respiração. Faz assim, ó, e todas as coisas. É Ele quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Então imagine se Deus corta o ar, tira o fôlego, tira a respiração, acaba tudo. Então, se Deus é quem dá tudo, por que nos rebelarmos contra Deus, se Ele é o nosso Criador e o nosso Pai? É que a tendência do ser humano desde o Éden é a inclinação para o pecado, de todos nós. A segunda coisa que Davi diz, está no verso 2, é: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Ninguém pode arvorar ser super crente, super qualquer coisa. Aliás, Deus não pede que ninguém seja super crente. Olha para o colega aí e diga: você não precisa ser um super crente. Diga: você só precisa ser crente. Jesus falou isso para o Tomé: seja crente e não incrédulo. O problema é que há pessoas que se acham mais crentes que todos os crentes, e por conta disso se tornam julgadores de todos. Boaz, falei hoje pela manhã, num culto onde, pela graça de Deus, estive. Boaz não julgou Ruth. Ruth era moabita. Boaz não julgou a Ruth por ser Ruth moabita, porque ele, Boaz, era filho de Raabe, aquela prostituta lá de Jericó. Em Jericó tinha uma mulher de vida complicada chamada Raabe. Quando Jericó caiu, um soldado de Israel chamado Salmão casou com ela. Do casamento de Salmão com Raabe nasceu um homem chamado Boaz. De Boaz, casando-se com Ruth, nasceu um homem chamado Obed. De Obed nasceu um homem chamado Jessé. De Jessé nasceu um homem chamado Davi, que veio a ser o rei de Israel. Significa dizer então que, porque Boaz conhecia a sua história, ele não ousava apontar o dedo para a história de ninguém. Olha bem para alguém perto de você e diga: eu sou um pecador, lavado, remido, santificado e justificado pelo sangue de Jesus. E eu reconheço que você é um pecador,
lavado, remido, santificado e justificado pelo sangue de Jesus. Logo, não sou melhor do que você. Todos nós estamos alinhados debaixo do temor do sangue de Jesus. E ele então diz: tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal está sempre diante dos meus olhos. É uma constante chamada para o erro, é um convite para as coisas complicadas da vida. Nós acordamos pela manhã e somos bombardeados de informações, muitas dessas informações desprovidas de verdade, de seriedade, de serenidade. E se não tomarmos cuidado, começamos o dia no pecado de pensamento ruim. No curso do dia, somos o tempo todo provados na paciência, para ver se explodimos e falamos algo que não deveríamos falar, ou fazermos algo que não deveríamos fazer. Há, por exemplo, lugares onde você vai com o carro da empresa, o uniforme da empresa, e você abastece o carro e o rapaz diz: você quer a nota no valor certo ou você quer um pouco mais? Parece algo inocente, mas é um convite do Satanás para você pecar. E não só isto, mas no dia todo nós somos bombardeados de tentações. E Deus, pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nós, vai nos ajudando a viver em santificação. Não faça isto, que isso não é bom para você. Não entre nesse caminho, porque esse caminho não é o melhor. Não responda nesta altura, porque isso não vai dar certo. E vai aos poucos te moldando, até que você tenha formado em você o completo caráter de Cristo. Agora veja, o reconhecimento de que é fraco vem de um homem que foi capaz de escrever o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este homem que escreveu isto é o mesmo que está dizendo: eu sou fraco. Se eu sou fraco, eu não posso brincar com o pecado. Olha para o colega e diga: entendeu isto? Então cuidado com o que você acessa nos seus meios eletrônicos, cuidado com o que você ouve na sua playlist, cuidado com o que você assiste nos streamings ou na TV, ou seja lá o que for. Aliás, gente mais inteligente lê livro, gente menos inteligente assiste televisão, já se disse isso. Mas veja, cuidado, porque todo tempo a gente é chamado, convidado ao pecado, e ele está dizendo: eu sou fraco. Se sou fraco, devo me precaver. Há coisas, por exemplo, que alguém pode comer e outras pessoas não podem. Por exemplo, existem comidas que para uma pessoa não faz mal, para outras pessoas, se comer, dá rolo. Há pessoas que saem de São Paulo e vão para o Nordeste, lá para o Ceará, Iguatu. A comida de lá é outra, é mais forte. Eles têm um negócio lá de chamar de sustância. E aí a turma acaba comendo coisas com as quais não está acostumado, e dá um problema grave. Quem já passou por uma dessa, levanta a mão aí. Isso, não estou sozinho. Uma vez em Carapicuíba, nós fomos para o estado do Paraná com 2 ou 3 ônibus,
para a inauguração de uma igreja na cidade de Ibaiti. E os nossos irmãos de Carapicuíba, todos empolgados, né? Mas paulista, quando vai para o interior, não sabe fazer nada. E lá tem muito gado. E a turma resolveu que ia beber leite puro, tirado da vaca ali. Mas deu um rolo, gente. Pensa. Gente que foi parar no hospital. Por quê? Porque é fraco para aquele assunto. O que Davi está dizendo é: se você sabe que é fraco, não queira enfrentar coisas para as quais você não está preparado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não se acostume com o pecado. Não se envolva com o pecado, porque o pecado vai te achar. Aliás, a Bíblia diz: o teu pecado te encontrará. Agora veja, se ele diz que é fraco, ele emenda a frase dizendo: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ou seja, descobri que sou fraco, descobri que fiz o que não devia fazer, estou sentindo a dor do meu pecado. Ele diz: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? E ele diz: vira para mim, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. O que Davi está dizendo é: apesar das minhas fraquezas, apesar do meu reconhecimento de que fiz o que não deveria ter feito, de que andei em lugares que não deveria ter andado, de que trilhei rumos que não deveria ter trilhado, de que tomei decisões que eu não deveria ter tomado, que eu ouvi quem eu não deveria ter ouvido, que eu falei o que não deveria ter falado. Apesar disto tudo, tenha misericórdia de mim e me salva. E ele diz: porque se eu morrer assim, lascou, porque não tem outro caminho e outro jeito. Se morrer em pecado, viverá no pecado eternamente. Por isso somos carentes da remissão dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. Paulo dizia: tais e tais e tais e tais e tais pessoas não herdarão o reino dos céus, mas é o que alguns têm sido. E ele diz: mas vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Levanta a mão bem alto. Eu fui lavado, eu fui santificado e eu fui justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Logo o pecado já não tem domínio, já não manda mais. O fato de o Senhor me tornar livre me dá o direito de dizer não ao pecado. Quem é livre pode dizer não. Diga alto aí: quem é livre pode dizer não. Quem é escravo não pode dizer não. Veja, há muitas pessoas que foram escravizadas na pornografia, numa vida de pecados sexuais bastante assintosos, em vícios das mais variadas estirpes. E todas as vezes que ele diz: não quero fazer, não vou fazer,
vou largar isso tudo, ele tenta, mas ele não consegue. Não consegue porque foi escravizado, e o escravo não pode dizer não, mas o livre pode. E quando Jesus entrou na sinagoga e pegou o livro que alguém deu para ele, caiu na passagem de Isaías, e ele começou a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para, e entre todas as coisas ele diz, proclamar liberdade ao cativo. Jesus proclama liberdade àquele que está escravizado, e quando ele liberta, esta pessoa ganha o direito de dizer não. O pecado chama, mas ele diz não. O pecado chama e ele diz não. O pecado chama e ele diz não. E alguém diz: vai se tornar um careta, um quadrado? É verdade. Lá no Egito tinha um irmão nosso chamado José. José era um rapaz inteligente, preparado, hábil nos negócios, expert em administração. Me parece que bonito. Chego a pensar que ele nasceu em Carapicuíba. É a impressão. Então uma dona botou o olho nele. Acontece que esta dona era casada com o patrão dele, e ela passou a perturbá-lo para que ele dormisse com ela. Uma vez, duas, três, assédio moral, assédio sexual, assédio de toda ordem. E ele se esquivando daqui e dali, até que ele disse para ela: eu não posso pecar contra Deus pecando contra o meu patrão, está errado. E ela tentou agarrá-lo, porque como último recurso, depois que a mulher agarrou, aí parece que não tem mais jeito. Ele então se desvencilhou, largou a roupa para lá e fugiu. A mulher, como doida, enraivecida porque fora rejeitada, fez uma acusação falsa, e ele foi parar na cadeia. Foi para a cadeia porque decidiu fazer o certo. Foi parar na cadeia porque decidiu não pecar. Foi parar na cadeia porque ele decidiu andar direito. E alguém dizia: que Deus é este que permite que um justo sofra isto? É que ali era um processo, e às vezes o processo nos parece dolorido ou doloroso. Anos depois ele saiu daquela prisão para se tornar o governador do Egito, a principal potência econômica e militar de seu tempo. Significa dizer que quando você é livre, você pode dizer não, sem medo das consequências, porque Deus vai cuidar de você. Abraça o vizinho e diga: Deus vai cuidar de você direitinho. Ele vai cuidar de você direitinho. Um rapaz era funcionário de um banco, mas ele já era pastor. Nas sextas-feiras, os colegas do banco saíam para um bar que tinha do lado para beber. E era muito animado aquele ambiente. E aquele rapaz saía porque tinha culto na sexta-feira. E a turma fazia chacota com ele. Lá o crentinho, não se mistura com a gente e tal. Um dia ele falou: eu vou lá, e foi. E aí botaram, ele pediu as Coca-Cola, sei lá o quê, trocaram o copo.
Ele viu aquilo e falou: já venceu o meu tempo, eu tenho que ir para o meu trabalho. E a turma falou um monte de bobagem e tal. Tempos depois apareceu a chance de uma promoção. Naquele tempo as pessoas que trabalhavam em banco nunca eram promovidas na mesma agência. Quando era promovido, ia para uma outra agência. Então surgiu a oportunidade dele ser promovido, e então pegaram um rapaz que ele havia ensinado o trabalho, preparado o rapaz, e promoveram o rapaz. E ele ficou nervoso e pediu demissão do banco. E Deus cuidou da carreira dele, completamente, inteiramente. E com menos de 30 anos ele chegou no ápice da sua carreira. Por que isto? Porque ele achou que viver no pecado não era bom, e ele sofreu prejuízo, mas o Senhor cuidou dele, todo dia, está cuidando até agora, e aquele menino, aquele rapaz está falando para você agora. Olha para alguém e diga: Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar direitinho de você. Não tenha medo de viver em santidade, não tenha medo de perder a alegria da patota que te leva para um caminho de coisas ruins. Não tenha medo de alguém falar coisas que podem te ferir, de você se sentir um peixe fora d'água. Na verdade você não é deste mundo. Jesus diz no capítulo 17 de João: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas eles não são do mundo. Nós vivemos aqui, mas somos embaixadores do reino de Deus. Por isso o reino de Deus está em nós. Por exemplo, há muitas pessoas que moram no Brasil tendo nascido em outros lugares. E é muito bom, porque o Brasil é acolhedor, graças a Deus por isto. Por isso essa miscigenação maravilhosa da nossa população. Aqui ninguém é nada puro, é tudo misturado. Família da minha mãe é italiana. Família do meu pai, meu avô era português, casado com uma nativa do Brasil, búlgara. Dessa mistura da búlgara com o português, com os italianos, eu nasci. Então eu sou um pouco misturado com isso tudo. Casei com aquela menina ali. Na família dela, de uma vertente vem de italianos, de outra vertente vem de alemão, de outra vertente vem de espanhol. Virou essa bagunça aí, nasceu ela. De nós dois nasceu a Carol e a Luísa, que é outra bagunça já pior. Olha bem para o colega e diga: então, essa é a beleza do nosso povo. Só que quando alguém mora num país não sendo daquele país, ele tem lembranças da sua comida, da sua cultura. O Caculi, um filho muito querido, o Caculi, hoje está nos Estados Unidos. Estados Unidos? Caculi, um filho muito querido, ele de vez em quando manda uma foto para a gente, com umas roupas espetaculares, brilho para todo lado, cor para todo lado, é uma festa só. Por quê? Porque ele lembra do seu país. Angola, é? Angola? Lembra de Angola, que é uma cultura de coisa bonita, de festa. Aquela moça ali, se pudesse, ela ia morar lá. Quando vem africana aqui, canta, ela sai dançando igual todos eles. Por que isto? Porque ele está num país, mas ele tem lembrança da cultura do seu país. É o caso de todos nós. Nós estamos aqui, mas o nosso viés é de lá. Nós estamos aqui, mas nós somos de lá. O nosso rei é Jesus. Levanta a mão e diga: Jesus é o meu rei.
Ele é o meu Senhor. Bendito seja o nome dEle. Então, por conta disto, nós estamos como que embaixadores neste mundo. Agora veja, Davi está dizendo: se eu morrer em pecado, o negócio vai ficar ruim para mim. Então ele diz para Deus: no sepulcro não vai dar para eu te louvar. Agora veja o verso 6. Eu estou cansado do meu gemido. Estou muito cansado do meu gemido. Toda noite a minha cama nada em lágrimas. Evidentemente ele está usando uma figura exagerada para dizer: eu choro demais de noite. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Os meus olhos se envelheceram por causa dos meus inimigos, que estão o tempo todo apontando o dedo, falando bobagem. E aí ele diz: eu preciso selecionar melhor as minhas companhias. Está no verso 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Eu não preciso mais ficar ladeado de gente complicada que me leva para mais longe de Deus. Ou seja, eu posso selecionar melhor as minhas companhias. A Bíblia fala de um irmão nosso chamado Josafá, rei de Judá. Josafá era um homem sério. A Bíblia conta muitas histórias bonitas de Josafá, vitórias marcantes. E eu não posso nunca, que Deus me guarde disso, julgar alguém. Mas o Josafá, em certo momento da vida, não foi muito feliz em selecionar suas companhias, e ele se aliou com Acabe. E esta aliança com Acabe foi um desastre. Olha bem para o colega e diga: você é gente boa. Então seleciona melhor as tuas companhias, né? Seleciona melhor as tuas companhias. Pode ser que você se dará muito melhor se você selecionar bem as tuas companhias. Então Davi apresenta a sua confiança em Deus. No verso 9 ele diz: o Senhor já ouviu a minha oração. O Senhor vai aceitar a minha oração. Com estas coisas, eu quero que você guarde 2 ou 3 pontos para você ir para casa pensando. Se a morte sem solução da eternidade é um desastre, por que não parar agora? Como diz a Bíblia: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Alguém vai dizer: mas a Bíblia não fala de ressurreição? Fala. Quero que você vá lá no livro de Daniel, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar, olha bem para o colega e diga: grava esta frase: todo aquele que se achar escrito no livro. Nós precisamos garantir que o nosso nome esteja gravado lá, enquanto estamos aqui. Continua lendo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno.
Diga para todo mundo: é certo que vamos ressuscitar. Forte, vamos embora. Todos. Porém, nós precisamos decidir aqui se vamos para o grupo que ressuscita para a vida eterna. Volta no verso 2. Ou se vamos para o grupo da vergonha e desprezo eterno. Olha bem para o colega e diga: onde você vai passar a eternidade? Na vida eterna ou na vergonha e desprezo eterno? Verso 3 diz: os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha para o colega e diga: tradução, seja uma boa influência, seja uma influência abençoadora, que no lugar de levar alguém para o erro, para o pecado ou para a transgressão, você o chama com amor, com respeito, com cuidado, para o caminho do bem. Porque a eternidade e como se viverá lá é definido em como se vive hoje aqui. Então veja, Davi se tinha humilhado pessoalmente por aquilo que ele entendia ser a dor causada pelos seus erros pessoais. Aliás, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. E ele vai então apresentando o seu recurso. Ele não nega que merece a repreensão, mas ele pede que Deus tenha misericórdia. As pessoas que cometem erros complicados na sua juventude, ao chegarem no tribunal, pedem justiça ou pedem misericórdia? O que vocês acham? Alguém que faz um montão de bobagem, que matou, chega lá no juiz e diz: eu quero justiça, é isso que ele fala? Ele diz: eu quero misericórdia. E nós podemos ir ao Pai por causa de Jesus e acessar o trono da graça para alcançar graça e sermos ajudados por esta graça. Nenhum de nós é capaz de resistir à ira de Deus. Então, se nenhum de nós é capaz de resistir à ira de Deus, aliás, Paulo diz: ou contenderemos com o Senhor, somos porventura mais fortes do que Ele? Essa é uma pergunta de Paulo. Será que nós somos mais fortes do que Deus para brigar com Deus? Não dá. Então todos querem a misericórdia, a graça e o perdão. E a boa notícia é que a graça, a misericórdia e o perdão estão disponíveis a você que ouve o Evangelho de Jesus Cristo. Davi teve um sentido do desagrado de Deus por causa dos seus erros, e ele sabia que havia uma distância entre ele e Deus, e por isso ele diz: volta, Senhor. Há momentos na vida que a gente se sente longe, separado, distante de Deus. Isaías escreveu
A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O meu conselho de hoje é que você chute essa parede e derrube esta parede de separação. E você pode fazer isto se você se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus os seus erros e pedir a misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso, longânimo e perdoador. Eu tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você chorou ao sentir o peso do teu pecado? E é isto que Davi está fazendo aqui, sentindo o peso do seu pecado. Há um hino antigo que diz: mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Onde é que está esse hino aí? Alguém acha aí para mim? Davi apresenta então a sua confiança em Deus. Há uma mudança na sua fala. Ele sai do desespero para a esperança. Ele sai da angústia para a confiança. Davi percebe que Deus ouviu a sua oração. E ele agora sente que Deus o recebe, o aceita, e percebe que Deus o escutou. E é isto que está testemunhado no Salmo 32. Vai lá no Salmo 32. Salmo 32. Feliz, bem-aventurado ou bem-sucedido é aquele cuja transgressão é perdoada. É aquela pessoa cujo pecado é coberto. É bem-sucedido, é bem-aventurado, é feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Pessoa em cujo espírito não há engano. Agora leia bem alto isso aí, vai lá. Próximo, bem alto. Próximo. Forte, gente. Próximo, bem alto. Olha para o colega e diga: prestou atenção num detalhe aí? O santo é o pecador. Todo que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Mas é esse que está orando em tempo de poder achar, é o que pecou. E ele diz: enquanto eu não confessei o meu erro, o meu pecado, os meus ossos se envelheceram e eu fiquei mal-humorado. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas então o que eu fiz? Eu confessei o meu pecado. Eu não encobri a minha maldade, a minha transgressão. Então todo que é santo, que errou, busca Deus. Chacoalha o vizinho e diga: ó santo. Chacoalha ele e diga: ó santo. Procura por Deus. Balança ele para ele acordar e diga: procura por Deus. Você diz: mas eu não sou santo. Quem é? Quem escreveu isso foi Davi. Vocês conhecem a história deste homem que fez um punhado de bobagem, mas a Bíblia chama este homem de homem segundo o coração de Deus. Por quê?
Porque ele não encobriu o seu erro, ele foi a Deus, ele rasgou o seu coração e disse: de fato eu errei, mas eu confio na misericordiosa graça de Deus, que é capaz de perdoar o meu pecado, lavar a minha alma, transformar a minha vida, dar uma nova identidade para mim. De novo, levanta a mão e diga: eu fui lavado, santificado e justificado. Isto quer dizer que se eu fui lavado, é porque eu não estava limpo. Isto quer dizer que se eu fui santificado, é porque eu não era santificado. Isto quer dizer que se eu fui justificado, é porque eu não era justificado. Logo eu estava perdido, eu estava indo para o inferno, eu estava fadado à destruição eterna, eu estava caminhando para a destruição eterna, mas a graça de Deus me alcançou. Levanta as duas mãos, diga: a graça de Deus me alcançou. E quando a graça de Deus me alcançou, Ele me lavou no seu sangue, Ele me transformou completamente. Então um dia Deus chama o seu povo e diz: vinde e argui-me, diz o Senhor dos exércitos, ainda que os vossos pecados sejam como a carmesim. Carmesim é o vermelho mais vermelho que existe. Ainda que o seu pecado seja como o vermelho mais vermelho que existe, quando o sangue de Jesus cair sobre ele, você se tornará mais alvo do que a neve, mais branco do que a branca lã. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo caindo sobre aquele pecado terrível vai limpar você completamente. E a graça de Deus oferece perdão. E ao oferecer perdão, ela faz um convite: arrependei-vos. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se dos caminhos pouco ortodoxos nos quais você tem trilhado. Venha a Cristo, Ele vai te dar poder sobre o pecado. Um enorme alívio vem sobre as pessoas quando elas finalmente percebem que Deus os ouviu e que Ele já não está mais à deriva neste mundo. Então podemos encontrar conforto, como Davi encontrou. E nós, da mesma forma que Davi, podemos ter a certeza de que Deus perdoa. Levanta a mão e diga: eu sei que Deus perdoa. Quer ver? Vamos fazer um jeito que não envergonhe ninguém. Quem aqui já fez uma asneira daquela assim, homérica, mas aí Deus estendeu a mão, lavou você e hoje você se sente completamente perdoado? Levanta a mão. Uau, é isto. Igreja é lugar de gente que foi lavada, santificada, remida pelo poder do sangue de Jesus. Então, o Salmo 51, verso 17, tem um mapa. O mapa é o seguinte: os sacrifícios para Deus não é da porta da esperança, do sal grosso, ou de mandar dinheiro, ou de levar arca não sei de onde, ou água benta não sei do que, não. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Olha bem para o colega e diga: o que Deus está procurando em você é isso aí, um coração quebrantado. Porque Deus não vai desprezar um coração quebrantado
e contrito. Olha bem para o colega e diga: Deus não vai desprezar você, se o teu coração estiver quebrantado e contrito. O mapa continua no Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração. Perto está o Senhor dos que têm um coração. Perto está o Senhor dos que têm um coração. E o que Ele faz? Salva os contritos de coração, de espírito. Você tem coragem de abraçar alguém perto? Diga: Deus está pertinho de você. Pertinho, pertinho, pertinho. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E o mapa vai mais longe. Isaías 57, 14 diz assim: dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Olha o que ele diz: em um alto e sublime lugar eu habito. Mas não é só lá, eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Abraça o colega e diga: eu quero que você saiba que Deus se propõe morar com você. Ele habita lá no alto e sublime lugar, mas Ele quer habitar também com você. Não importa se você tem uma choupana, uma caverna, o que importa é a presença dEle lá. E a presença dEle lá vai levantar você. E você poderá chamar de lar a sua casa. Não importa o quanto você já tem amargado. Se você ouve a voz de Cristo, Ele está chamando você. E se o Espírito do Senhor te fez ouvir esta palavra, e se ela entrou no seu coração, o Senhor te diz: hoje é um dia aceitável, é o momento de salvação. E se você quiser, o Senhor quer. Se você deseja salvação, Ele deseja te salvar. Fiquem em pé em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.